Meus caros, vocês devem estar cientes do que está acontecendo aí na mídia. O cara, Renato Cariani, um sujeito extremamente popular no país, no mundo maromba, alvo de busca e apreensão, né? Ele foi alvo de busca e apreensão na casa dele. E uma das empresas da qual ele é sócio está sendo investigada por, aparentemente, desvio de material químico para fabricantes de crack, meus caros. Isso aqui é um negócio muito sério, porque a gente vê a carreira do Cariani já tem bastante tempo, é um sujeito muito engajado, tá? Vamos trocar uma ideia sobre isso aqui. Eu queria mostrar aqui algumas matérias antes da gente simplesmente adentrar esse assunto, que ele é muito sério. Eu queria dar uns insights pra gente conversar sobre isso. Aqui diz no G1, né, cara? A influencer Renato Cariani é alvo de operação da PF que mira tráfico de drogas e desvio de produto químico para fazer crack. Polícia cumpre mandados na empresa Anidrol, indústria química em Diadema, na Grande São Paulo, que tem como sócio o influenciador fitness. Em postagem nas redes sociais, Cariani negou envolvimento e disse que foi surpreendido pela operação. O que importa é isso aqui, rapaziada, olha só. A operação. Ao todo, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, sendo 16 em São Paulo, 1 em Minas Gerais e 1 no Paraná. Outro suspeito é Fábio Spínola Mota, que já foi preso por envolvimento nesse tipo de crime em operação na PF no Paraná. Na casa dele foram encontrados mais de 100 mil reais em espécie. De acordo com a PF, ele seria o intermediador entre a indústria química e os produtores de drogas. O que eu não consigo entender é se esse cara, de fato, ele é um dos sócios dessa empresa. Eu suponho que sim, né? Porque se essa empresa, a Anidrol, está sendo investigada e o Cariani está envolvido nessa questão toda por causa da empresa que ele é sócio, então, sem dúvida, esse Fábio deve ser um cara também desse time, né, cara? O grupo é suspeito de desviar toneladas de um produto químico para fazer entre 12 e 16 toneladas de crack, o que é, mano, surreal. Surreal. Tendo em vista que esse tipo de substância é vendido pela rapaziada do movimento em gramas, sabe? Substância bem pequena. É pedrinha, é pó, essas questões todas, sabe? É um negócio muito pequeno. Aqui está falando para produzir entre 12 e 16 toneladas de uma substância para vender no mercado interno. Que loucura, mano. Que loucura. Antes da gente trocar uma ideia sobre isso, a gente fazer umas observações muito importantes. Vamos ver o que o Renato Cariani disse, que ele subiu um vídeo, tá? No canal dele tem mais ou menos 2 horas. Pessoal, tô vindo aqui para poder me esclarecer para vocês. Afinal de contas, tá rodando tanta notícia aí, tantas mensagens, e eu preciso dividir com vocês o que realmente aconteceu. Bom, pela manhã eu fui surpreendido com o cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa, aonde eu fui informado que não só a minha empresa, mas várias empresas estão sendo investigadas num processo que eu não sei, porque ele corre em processo de justiça. Então os meus advogados agora vão dar a entrada pedindo para ver esse processo, e aí sim eu vou entender o que consta nessa investigação. Eu sofri busca e apreensão porque eu sou um dos sócios, então todos os sócios sofreram busca e apreensão. Essa empresa, que é uma dessas empresas que eu sou sócio, que é a empresa que está sofrendo a investigação, ela foi fundada, pessoal, em 1981. Então ela tem mais de 40 anos de história. Anidrol. É uma empresa linda, onde a minha sócia, com 71 anos de idade, ainda é a grande administradora, a grande gestora da empresa, é quem conduz a empresa, uma empresa sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais, uma empresa que trabalha totalmente regulada. Então, para mim, para minha sócia e para todas as pessoas, foi uma surpresa, como foi para você também. Mas eu também quero agradecer do fundo do coração o carinho e a mensagem de cada um de vocês. De você que conhece a minha história, que sabe quanto eu trabalho, que eu divido todo dia aqui no meu Instagram, nos meus podcasts, como eu fui construindo cada uma das empresas, como eu trabalho todo dia. Então, muito obrigado pela mensagem de cada um de vocês, por cada mensagem, por todas as postagens. Obrigado de verdade. E logo que eu tiver acesso a esse processo, eu divido com vocês. Tá. Vamos trocar uma ideia sobre isso aqui, rapaziada, porque o tipo de coisa que logo me remete quando eu vejo algo dessa natureza, né, cara, os tabloides todos falando do Renato Cariani, é que a gente percebe como é que a gente tem uma mídia muito vil no Brasil. Ah, eu coloco a minha mão no fogo pelo Cariani? Não. Eu não coloco a minha mão no fogo por nenhum influenciador. Só que é muito bom a gente parar pra ponderar algumas questões. O Renato Cariani é um nome de muito peso. Muito peso. Acho que tem mais de 6 milhões, né, o canal do YouTube dele, e eu acho que tem mais de 7 milhões no Instagram. Ele tem uma imagem
muito preciosa a se zelar. O que ele ganha de dinheiro nas empresas que ele tem, no canal do YouTube que ele tem, além de tantas outras questões, sinceramente, deve ser tanta grana, porque você vê o cara é milionário, tem mansão. É estranho, cara. É muito esquisito para pensar que um camarada desse colocaria a sua reputação e o seu nome, que valem muito mais do que toda essa quantidade de droga que a empresa tá sendo alvo por, enfim, por ter envolvimento, né? Muito mais vale a imagem dele do que toda essa substância depois de vendida. Verdade seja dita. Tá? A mídia, ela já coloca o nome do Cariani justamente por causa desse engajamento. É uma parte muito triste que a gente percebe, porque depois de tudo passado, vamos só supor que de repente o Cariani ele seja inocente, percebe-se que realmente ele não tem nada a ver com isso. O que obviamente é um negócio que pode ser a um primeiro momento difícil de acreditar, porque uma operação desse tamanho dificilmente ela passa tão despercebida pelas gestões da empresa, né? Mas vamos supor que realmente ele seja inocente. A imagem dele já está sendo associada a um crime, tá? Envolvido com tráfico. De repente isso vai sujar a sua imagem com os patrocinadores. Porque, olha só, tá saindo no G1, saindo em jornal de televisão, cara. Você tem ideia de como que isso pode queimar a imagem do sujeito? E depois da investigação, se for de fato concluído que ele é um inocente, que não tem nada a ver com isso, como é que fica a imagem? Vai rolar uma retratação? De repente vão exigir que os jornais que já estão, expondo a cara do maluco como se ele já fosse parte de uma quadrilha ultra criminosa, vão forçar esses jornais a fazer uma retratação? Complicado, cara. Bastante complicado. Porque uma parte que é muito importante que se entenda, quando eu falo assim, o nome dele gera clique, é porque, de repente, a pessoa por trás desse crime, ou pelo menos a cabeça por detrás desse envolvimento todo, seja de fato o Fábio Spínola. Vamos supor que é o Fábio Spínola. Quem é Fábio Spínola? Pra vocês terem uma ideia, eu digitei o nome dele, a primeira coisa que aparece é o Cariani. Pra vocês terem uma ideia como é que o nome do cara já tá entranhado em tudo que é tipo de tabloide e jornal de notícias sobre essa questão desse crime. Vocês veem, o nome do cara já tá completamente envolvido em algo criminoso. Tu procura Fábio Spínola, não tem, você não sabe quem é. Aparece outro Fábio Spínola no LinkedIn, Facebook, um monte de lugar. Mas nenhum deles é o Fábio Spínola da Anidrol, essa empresa que o Renato é sócio. A mídia, cara, no Brasil, ela é muito rata. O que ela puder fazer para gerar clique, ela vai fazer. O que ela puder fazer para engajar as suas redes sociais, ela vai fazer. Porque mídia sobrevive de propaganda, sobrevive de tráfego para o seu site, para o seu portal de notícias, para TV, para dar ibope, audiência. Então é óbvio que elas vão usar um cara que já é extremamente popular. Nem que isso se dê, por exemplo, às custas da imagem de um homem de repente inocente. De repente, como já falei, eu não vou colocar meu mão no fogo pelo Cariani. Muito embora, pela lógica, não faça sentido ele se envolver com esse tipo de coisa, porque pra mim, com o peso da imagem que ele tem, é se envolver por tão pouco, ainda assim a gente sempre mantém aquele pezinho atrás, né? Porque é aquela coisa, né, meus velhos? Influenciadores vemos, costumes não sabemos. O que você acha dessa história toda, meus caros? Tá? Pra mim é complicado tentar dar uma posição, eu prefiro muito mais ser um pouco mais prudente e esperar a investigação andar e ver qual é que é. Se de fato o Cariani tiver envolvimento, cara, o que pra mim vai ser um choque absurdo, que pague pelo seu erro, tá? Que pague por isso e que de fato pague bem. Que sofra as sanções que a pessoa que comete um crime desse merecem. Porque de fato a gente tá falando de envolvimento com tráfico, cara. É simplesmente um dos grandes males desse país, sabe? Se não for o principal, que tá entranhado em tudo que é tipo de problema. Tá, eu não falo só do Rio, eu falo do Brasil de modo geral. Mas enfim, dê a opinião de vocês aí, meus caros. Vamos trocar essa ideia, tá? Isso aqui é bem complicado, mano, tá? Enfim, fui.